Juliana desenhou em uma folha de papel um retângulo de comprimento 12 centímetros e largura 10 centímetros. Então, ela está falando desse retângulo todo aqui, né? Do retângulozão grandão aqui, que tem 12 de comprimento e 10 de largura. Ela escolheu um ponto P no interior do retângulo, este pontinho aqui, que ela chamou de P, e recortou os triângulos sombreados, como na figura. Ou seja, ela escolheu um pontinho dentro da folha, ligou com linhas retas aos quatro cantos da folha e recortou esses triângulos aqui. Ok? Com esses triângulos, ela montou o quadrilátero da direita. Ou seja, ela pegou este triângulo aqui e colocou ele aqui em cima, para formar esse quadrilátero daqui. Qual é a área do quadrilátero? Ele quer saber essa área daqui. Bom, esse problema tem algumas coisas aqui bem interessantes. Aparentemente é um problema difícil de. Para quem nunca viu esse tipo de problema, pode ser difícil porque simplesmente o enunciado não disse onde está o ponto P. Onde que a Juliana escolheu esse ponto P? Vai depender. Se ela escolheu o ponto P exatamente aqui no meio, esses triângulos vão ser diferentes, né? Se ela escolher um ponto aqui no cantinho, não vai ser diferente? Vai ser um triângulo diferente. Ela vai desenhar um quadrilátero diferente. Nesse tipo de problema, a gente sempre desconfia aqui que, se ele está perguntando qual é a área desse quadrilátero, talvez não importa onde a Juliana vai escolher esse ponto P, em qualquer lugar que ela escolher esse ponto P aqui na folha, a área do quadrilátero sempre vai ser a mesma. É isso que o enunciado está meio que dando de dica, assim. É, isso é muito comum em problemas de geometria, tá? Principalmente problemas mais complexos. Às vezes, você não vai ter determinadas medidas que você precisaria se você fosse calcular tudo direitinho, mas como o resultado vai dar sempre o mesmo, o enunciado não te dá nenhuma medida. Ela não diz onde é que está o ponto P. Então você não consegue calcular a área desses triângulos aqui. E aí você tem que usar uma forma de raciocínio um pouco diferente. Você vai ter que deduzir algumas coisas a respeito dessa figura aí. A área de um triângulo, geralmente a gente calcula como a base vezes a altura sobre 2. A altura desse triângulo aqui a gente não sabe qual é. Então a gente pode chamar esse daqui de H1, por exemplo. Essa base desse outro triângulo aqui de cima, essa base a gente sabe quanto é que é, né? Ela é 12 centímetros. Por quê? Porque ela já falou que essa folha daqui é um retângulo. Então, se tem 12 embaixo, mede 12 em cima também. Essa outra altura desse triângulo aqui, a gente também não sabe qual é, a gente pode chamar de H2. A área desse triângulo aqui de baixo vai ser igual a, digamos que essa área aqui a gente chame de A1 e essa área aqui a gente chame de A2. A1 é igual a 12 centímetros vezes H1 sobre 2. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A gente pode cortar o 12 com 2, é igual a 6H1. 6 vezes H1. E essa área aqui de cima, A2, vai ser igual a 12 vezes H2 dividido por 2. A gente faz a mesma coisa aqui, é igual a 6 vezes H2. A gente não sabe a princípio quais são essas alturas, H1 e H2, mas a gente sabe que a área desse triângulo é igual a 6 vezes essa altura aqui. E a área do triângulo de cima também é 6 vezes a altura dele aqui.
Quando a gente junta esses dois triângulos em cinza para formar um quadrilátero, a área desse quadrilátero aqui, que a gente vai chamar de A maiúsculo, esse Azão aqui, ele é igual à soma das outras duas áreas, né? A soma das áreas dos dois triangulinhos aqui. E essa soma, a gente sabe que A1 é igual a 6 vezes H1. Então, em vez de escrever H1, a gente pode escrever 6 vezes H1. Que a área desse triangulinho aqui de baixo, a gente já descobriu que é 6 vezes essa altura. Mais A2, que a gente sabe que é 6 vezes a altura do triângulo de cima, H2. E aqui a gente pode usar uma operação algébrica que é colocar em evidência. A, se A é igual a 6 vezes H1 mais 6 vezes H2, A é igual a 6 vezes, abre parênteses, H1 mais H2. A gente pode primeiro somar o H1 com H2 e depois multiplicar por 6. Né? Essa aqui é igual à propriedade distributiva da multiplicação, mas é inversa. A gente faz o inverso dela. A gente, a gente diz que a gente coloca o 6 em evidência. Tá? Pode colocar qualquer número aqui em H1, H2 que vocês vão ver que dá certo. 6 vezes 3. 6 vezes 3 mais 6 vezes 4 é igual a 6 vezes 7. Né? Você pode dizer que isso aqui é igual a 6 vezes 3 mais 4. Você pode somar o 3 com 4 primeiro, antes de multiplicar pelo 6. É igual a 6 vezes 7. Tá? Então, você pode fazer isso com. Se vai funcionar para qualquer valor, você pode fazer com as letrinhas H1 e H2 também. Então, a área desse quadrilátero é 6 vezes H1 mais H2. Só que H1 mais H2 a gente sabe quanto é que é. Se você somar essa altura H1 com essa altura H2, tem que ser 10 centímetros, porque o enunciado fala que a altura total dessa folha daqui é 10 centímetros. Se a gente somar os dois, vai dar 10 centímetros. Então, H1 mais H2 é igual a 10 centímetros. Então, a área do quadrilátero é igual a 6 vezes 10, que é igual a 60 centímetros quadrados. Então, a álgebra, ela deu uma resposta para a gente, 60 centímetros quadrados. A gente pode simplesmente, as medidas que a gente não sabe no desenho, a gente pode dando letrinhas, dando nomes para essas medidas. No caso aqui, eu dei nomes para a medida dessa área aqui de baixo, do triângulo de cima, né? Eu chamei de A1 e A2, e eu dei um nome para essas duas alturas aqui, H1 e H2. E aí, trabalhando algebricamente aqui com as letrinhas, a gente consegue chegar à resposta. Então, a álgebra está dizendo para a gente que não importa onde a gente vai escolher esse ponto P, a gente pode escolher em qualquer lugar aqui, a área sempre vai ser 60 centímetros quadrados. Como sempre, tem várias formas de resolver esse problema. Em geometria, vocês vão ver que cada problema tem milhares de formas de a gente resolver. Vamos resolver ele de uma forma mais visual aqui. Como a gente descobriu a fórmula de área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2? A gente completou um retângulo, né? Se a gente pegar esse retângulozinho aqui de baixo, esse retângulo amarelo, ele tem uma área, certo? A gente passou essa linha aqui, uma linha horizontal, exatamente em cima do ponto P. Esse retângulo tem uma área. E a área desse triângulo aqui embaixo é metade da área desse retângulo. Isso a gente vê facilmente se a gente dividir ainda esse retângulo em dois retângulozinhos. Certo? Você tem esse retângulo aqui com uma diagonal dividindo ele em duas partes iguais, e esse retângulozinho daqui também com uma diagonal dividindo ele em duas partes iguais. Então, essa área desse retângulo aqui, desse triângulo aqui de baixo, é igual a essa área branca, ou seja, essa área cinza é igual a metade da área desse retângulo amarelo aqui. Agora vamos fazer um retângulozinho vermelho, aqui em cima para o outro triângulo que a gente tem.
De novo, a gente pode até dividir aqui para ficar mais fácil de enxergar. Essa área daqui é igual a essa área daqui. Essa área é igual a essa área daqui. Porque são retângulos com uma diagonal cortando ele em duas partes iguais. Então, olha que interessante. Essa área daqui, que a gente pode chamar de A, é igual a essa daqui. Essa área que a gente chama de B é igual a essa daqui. Sempre uma cinza e uma branca. Essa que é igual a C é igual a essa daqui. E essa que é D é igual a essa daqui. O que isso diz para a gente? Que a área em cinza, a área desses dois retângulos, desses dois triângulos, é igual a metade da área do retângulo grandão, da folha inteira. Quanto é que é a área da folha inteira? A área da folha inteira, que a gente pode chamar de AF, é igual a 10 vezes 12, né? É um retângulo, base vezes altura. 10 vezes 12 dá 120. Se a área cinza é metade da área da folha inteira, basta a gente pegar 120 dividido por 2, que vai dar 60. Essa é uma forma visual da gente resolver esse problema aqui. Tá? Existem outras também, mas essas eu acho que são as principais. Uma forma totalmente visual, se a gente descobrir que a gente tem que traçar essas linhas auxiliares aqui para ajudar a gente a enxergar isso. Ou a forma algébrica, que é dar nome para as medidas e deixar tudo por conta da álgebra. As duas estão corretas, então as duas têm que chegar no mesmo resultado. Probleminha interessante. Não importa onde escolhe o P aqui, sempre a área desses triângulos cinzas aqui vai ser metade da área do retângulo total. Resposta: 60.